Bom dia! Bom dia, querido Gustavo! Bom dia, Leila, Thalita, Jurema. Nossa convidada já está aqui a postos, eu vou incluí-la na sala. Num minutinho. Deixa eu ver. Vera, querida, você me pediu a solicitação? Vou esperar você me pedir. Ele é automático, tá? Quando você abre, já vem para você o pedido de solicitação, né? Aqui para mim ainda não tá aparecendo. Ah, peraí, agora apareceu. Ok, vamos lá. Bom dia. Ei, minha querida. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Ah, tô te escutando bem. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Me ouvindo bem? Tudo bem. Agora eu tô te escutando bem. O som tava bem baixinho. Ok, Agora tá ok. bom. Agora tá bom, minha querida. Eu vou Uhum. aproveitar e pedir para o nosso público aí, para as pessoas que estão entrando com a gente, já manda aviãozinho aí, porque o tema hoje, sonhos, tá assim, muito, muito rico. Nós temos aqui a presença da doutora Vera Saldanha, nossa querida Vera, que disponibilizou o seu tempo aqui com muito carinho. E eu estou assim ávida também para te escutar. Então eu vou pedir para que vocês possam convidar muitas outras pessoas também para estarem aqui, para aproveitarem esse conteúdo nessa manhã de quinta-feira. Essa aqui é a nossa 55ª live, Vera. 55ª. Que maravilha, muito bom. Como isso contribui, como ajuda, né? Eu estava ouvindo algumas pessoas falarem que estão acompanhando e como já introduziram novos hábitos, já estão reprogramando. Maravilhoso o Isso. trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns, parabéns. E que alegria poder estar aqui junto, Obrigada, contribuindo, obrigada. conhecendo essas pessoas tão queridas que acompanham vocês. Gratidão pelo convite, Márcia. Alegria. Gratidão. Oh, minha querida, nós que te agradecemos, eu te agradeço em meu nome, em nome do Fabrício, do Gustavo, que está aqui com a gente também, né? Te agradecemos demais a disponibilidade do seu tempo. A Vera, a doutora Vera Saldanha, eu vou inclusive Vera, olhar minha cópia, porque ela tem assim a uma Vera, riqueza, né? Márcia. Hã? Uhum. A Vera, poxa, estamos A aqui amigos. Vera, a Vera, Vera, você caiu aí? Não, o que caiu foi o celular. A gente brinca quando cai assim alguma coisa. Opa, caí aqui, peraí que eu vou pegar. A Vera hoje, ela falando, né? A Vera, sim, é a Vera, nossa querida Vera Saldanha, né? Que ela é psicóloga e é doutora em psicologia transpessoal pela Unicamp. Ela é docente, autora e coautora de várias obras em psicologia transpessoal. Ela é autora da abordagem integrativa transpessoal, que é a AIT. É responsável pela primeira turma de pós-graduação em psicologia transpessoal no Brasil e é presidente da Associação Luso-Brasileira de Psicologia. Bom, esses são todos os títulos que a Vera traz, né? Quando eu olho para a Vera, eu vejo uma mulher forte, uma mãe, uma esposa e uma querida que eu tenho o prazer de conhecer nessa existência há pouco tempo, mas eu sinto que já conheci há algum tempinho Uhum. antes. Com certeza, com Seja certeza. bem-vinda, Vera, querida, seja muito bem-vinda. É, eu gostaria só de. Eu posso ler aquilo que você escreveu para mim quando você falou do mundo maravilhoso dos sonhos? Claro, claro. Fique à vontade, vai fazendo perguntas, nós estamos aqui juntas para poder somar. Perfeito, querida, perfeito. Uhum.
Hoje o nosso tema é desenvolva o hábito de acreditar nos seus sonhos, né? E aí a Vera Uhum. trouxe o mundo maravilhoso dos sonhos no universo onírico e os sonhos almejados. Eles nos retêm a um encontro de grande eficácia entre a psicologia transpessoal e a psicologia tradicional. E a abordagem integrativa transpessoal, a AIT, ela vai fazer um convite, né? Acredite nos seus sonhos. Quando você acredita nos seus sonhos, você passa a se conhecer profundamente. E aí você vai realizar sonhos com ainda mais eficiência, eficácia. É isso, Vera? É isso mesmo, né? Nós sempre colocamos que é importante resgatar a nossa inteireza. E a gente precisa lembrar que todos os dias nós dormimos em média de 6 a 8 horas. E que esse momento é um momento muito auspicioso para realizações, para transformações e principalmente para um processo de orientação de vida. Então, os sonhos ao longo da história, ele passa por vários enfoques. Primeiro, né, no Antigo Egito, ele era muito referendado como um aspecto de cura, como um aspecto de oniromancia, onde você realmente conheceria o futuro. E aí tem os vários sonhos, né, sonhos proféticos de José. E aí a gente encontra na literatura religiosa inúmeros sonhos. Só que isso, Márcia, acabou caindo no descrédito. E isso foi banido dos hábitos das pessoas de realmente acreditarem nos seus sonhos. E isso Uhum. foi, de uma tal maneira, levado no âmbito público, que a grande maioria das pessoas não se recordam dos sonhos. Então, eu diria para você, hoje, o comum é que a grande maioria das pessoas não se recordem dos sonhos. E nós precisamos incentivar, resgatar, não só no contexto terapêutico, que nós fazemos isso intensamente, trabalhamos com vários recursos técnicos dentro do setting terapêutico, mas também no dia a dia. Então, quando você me convidou para falar sobre sonhos no Reprogramando o Hábito, eu achei assim maravilhoso, porque é uma coisa a ser estimulado desde da tenra infância, nas crianças, na educação, nas escolas, na nossa vida cotidiana. E, felizmente, desde a década de 50, começaram, então, a perceber que, de fato, os sonhos contribuíam para a memória, para a aprendizagem. Os sonhos, muitas vezes, eles, de fato, poderiam propiciar curas, poderiam propiciar, inclusive, orientações, aspectos de clarevidência, de premonição, e começam-se, então, a criar um novo panorama com os sonhos, e hoje os sonhos são mais acreditados, embora não façam parte dos hábitos da grande maioria das pessoas por atenção nos sonhos, né? Sim. Claro, existem algumas particularidades. Uma delas é que o sonho é uma outra linguagem, né? A gente costuma dizer, é uma linguagem esquecida. Então, nós precisamos entrar nessa linguagem para que a gente possa começar a ter uma escuta, uma compreensão, e à medida que a gente vai fazendo isso, os sonhos vão ficando muito claros, muito nítidos, né? Uhum. Você ia perguntar alguma coisa? Você ia... É, existem algumas coisas, né? Às vezes chega muito no consultório, assim, não só essa questão de não se lembrar dos próprios sonhos, né? Mas algumas questões assim, por que será que eu só sonho em preto e branco? É normal eu sonhar em Uhum. preto e branco? Quando as pessoas me falam que sonham colorido, eu falo, como assim sonhar colorido? O que você me diz sobre isso, Uhum. Vera? Sim, o sonho ele tem vários níveis, né? Então vamos pensar, os sonhos que foram trazidos ao longo de uma noite e a pessoa se recorda, só para lembrar, nós temos de 4
a 8 sonhos todas as noites, né? E dependendo do estágio do sonho, você vai lembrar o sonho preto e branco, você vai lembrar o sonho colorido. E aí, nós vamos ampliar um pouquinho mais, Márcia, lembrando da questão do sonho dentro da abordagem integrativa transpessoal. Eu falo desse sonho que foi sendo resgatado na neurologia, na psicologia, graças a Freud, graças também do Laboratório de Sonhos em Chicago, eles focaram mais os aspectos psíquicos, mais os aspectos neurológicos. Entretanto, o que o Freud contava para a gente? Que eram aspectos do inconsciente que vinham à tona. Então, quando a gente deixa de lado o sonho, a gente deixa de lado aspectos do nosso inconsciente, que tem as pulsões, os desejos, os medos, as angústias. Então, isso acontece sim. Isso também vem nos nossos sonhos, quando nós estamos angustiados, apreensivos. Isso também vem. Entretanto, nós temos que lembrar que nós temos uma cartografia da consciência mais ampla, que nós temos uma dimensão do supraconsciente, uma dimensão de sabedoria, e que também esses aspectos mais elevados, eles vêm no sonho. Nosso corpo, ele é multidimensional. Nós temos inúmeras camadas, como se a gente tivesse vários corpos, Márcia. E durante o sonho, esses corpos sutis são ativados. Essa anatomia sutil, ela está mais profundamente ativada. Então, nós precisamos criar o hábito de pôr atenção antes de dormir, de incubar os nossos sonhos. O nosso dia de hoje começou ontem à noite. A maneira como nós fomos dormir, aquilo que nós nos preparamos, é a forma como despertamos pela manhã. Então, o primeiro momento, se você não está lembrando do sonho, põe atenção como você acordou. Qual a sua sensação? Quais os seus pensamentos? Que tipo de emoção que está presente? Isso já vai te dar indicativos dos seus sonhos. Né? E na medida que você vai criando intimidade, familiaridade com ele, ele vai sendo, sim, um indicador, um orientador para o seu dia. Porque você começa a trazer aspectos do supraconsciente. Então, assim, nós temos, por exemplo, na literatura, inúmeros relatos, por exemplo, de fenômenos que aconteceram durante os sonhos e coisas bem contemporâneas, né? Bastante famoso, por exemplo, os Beatles, a música Yesterday, que o Paul McCartney ele disse que dormiu e acordou com a música pronta, foi lá e dedilhou. Né? Mozart, ele diz que ele acordava com as partituras prontas. E na ciência, a mesma coisa. Vários relatos de você já despertar com respostas prontas dentro desse universo científico. Então, seja na física, na química, várias respostas vieram através dos sonhos. Vera, isso é tão real, isso é tão real. Você me fez lembrar, eu digo assim, é tão real porque assim, a gente, quando você vivencia algo, né, isso para você se torna muito real. Isso que você acabou de dizer, né? As partituras de Mozart, né, a própria letra, né, dos Beatles. Na minha época de banco, teve uma época da minha vida que eu fui bancária e eu fui caixa de banco durante um tempo, né? Então, quando dava diferença e eu não achava, eu não conseguia encontrar diferença naquele dia e às vezes valores muito altos, eu ia para casa com aquilo na cabeça, no dia seguinte eu acordava, eu ia para o banco mais cedo, eu ia direto na diferença, direto. Era incrível assim. No sonho, eu via exatamente aonde estava a diferença do meu caixa. Então, isso é muito interessante, né? Então, veja, aquilo que você levava para o seu sonho antes de adormecer é aquilo que o seu inconsciente iria trabalhar, né? E essa dimensão do subconsciente, ele atua tanto no sentido de trazer conflito, mas de trazer solução também. E aí, essa analogia, né, que quando eu escrevi para você, eu fiz,
que é assim, os seus sonhos oníricos, enquanto você adormece, eles contribuem para realizar os seus sonhos desejados. Então, você percebe que você vai ter maior empoderamento, você vai ter maior insights e soluções de caminhos quando você leva os sonhos desejados antes de adormecer. Acalenta esses sonhos. Pede para sonhar, a gente tem o que a gente chama de técnicas de incubação, né? Então você foca, eu vou dormir, eu vou sonhar, eu vou me lembrar do meu sonho. E você vai repetindo isso. Então tem alguns hábitos, Márcia, que são importantes. Por exemplo, deixar do lado da sua cabeceira um caderninho com uma caneta para você anotar. Porque o sonho, ele é um outro estado de consciência. Ele não é um estado de consciência similar à vigília. Então, quando nós despertamos, e principalmente se a gente desperta com despertador, alguma coisa nos acordando abruptamente, e já nos levantamos, nós mudamos o estado de consciência e acabamos esquecendo o nosso sonho. Então, eu sempre sugiro para os meus clientes assim, olha, se você precisa acordar às 6, se programe mentalmente para você despertar às 5h50. Eu até brinco, veja um reloginho bem na sua fronte, com o horário que você quer despertar. Comece a fazer isso. Você vai ver que você vai despertar 10 minutos antes do toque do seu acordar de um despertador ou celular, o que você colocou para te despertar. Então, a primeira coisa é essa, né? Crie o hábito de acordar de uma forma mais suave, sem despertar abruptamente. Quando acordar, não se mova rapidamente, né? Acalente, vai trazendo aquela sensação de que você ainda está deitado, mas que tem alguma coisa... e você vai trazendo da sua mente onírica para a sua mente consciente. E aí você vai revendo aquelas imagens, revendo, e muitas vezes você acaba se lembrando até de outros sonhos, que normalmente nós lembramos os últimos sonhos da manhã, né? Sonhos mais matinais, mas você acaba lembrando os outros sonhos. Imediatamente registre. Por quê? Se você não registrar naquele horário, provavelmente a hora que você levantou, tomou banho, o sonho desaparece. Às vezes acontece, Márcia, por exemplo, se ele é um sonho que ele insistentemente quer que você ouça essa mensagem que ele está te trazendo, às vezes pode até acontecer quando você está tomando café da manhã, ou quando você está indo para o teu trabalho, quando te vem a imagem do sonho, nossa, eu sonhei com algo parecido com isso. Então pode acontecer, mas o ideal é quando você realmente começa a colocar atenção ao acordar. E para isso, sempre preparar antes de dormir, né? Você pode criar uma conexão com aquilo que você tem de sagrado. Então, seu, sei lá, é Cristo, Buda, seu eu superior, seu anjo da guarda, seu eu maior. E você pedir para que esteja com você durante os sonhos, que dialogue com você durante os sonhos, que você quer sentir a presença desse ser durante o sonho, que você quer dialogar com eles. E, à medida que você faz isso, no dia seguinte, você vai começar a ter mais sensações, você vai começar a ter fragmentos, né? Então, muitas vezes vem aspectos fragmentados do sonho. E aí nós temos uma série de sugestões, que se você me permitir, eu vou dizer para as pessoas, que podem ser feitas. Além de anotar, Vera, mas eu não consigo lembrar do sonho. Ou então é tudo frases ou imagens desconexas. Ok, então o que é que você vai fazer? Faça um desenho das suas sensações, do seu sonho. Né? Ou então, pegue as suas palavras, essas palavras aparentemente desconexas, e crie uma história, e crie uma fábula.
com isso. Ou então, acorde, não está lembrando qual é a sensação do seu corpo. Coloque palavras nessa sensação. Que emoções que essas palavras trazem? E vai registrando. E, de repente, você começa a perceber as mensagens que os sonhos trazem. Né? Que a gente, claro, fala, lembra, vocês podem ter sonhos clarividentes, sonhos coletivos, vocês podem ter sonhos telepáticos, podem ter sonhos de vidas passadas. Por exemplo, sonhos muito coloridos, sonhos repetitivos, são experiências passadas que estão vindo porque tem algo a ser aprendido. Tem algo que pode ser elaborado, reorganizado durante o sonho. Né? Então, nós podemos nos beneficiar. Eu diria assim, na medida que nós nos preparamos, nós temos, Márcia, vamos dizer assim, um autoterapeuta onírico, todas as noites, para nos auxiliar. E nós podemos ir nessas camadas cada vez mais elevadas. Então, num primeiro momento, é lógico, começam a vir mais as questões emocionais, né? Esse universo onírico que o Freud dizia, o sonho é a via régia para o inconsciente. Então, no primeiro momento, é isso que vai vir. Mas, à medida que você começa a pôr mais atenção, você começa, então, a sair desse nível do corpo emocional para você ir para o corpo mental superior. E você tem chance de ir em lugares e ter aprendizagens. Você realmente aprender durante o sonho. E você acordar com insights, você acordar com novas ideias, com ideias criativas. E você pode ir para níveis mais elevados, né, em corpos mais elevados, o corpo espiritual, intuitivo, né? A gente, quem tem mais familiaridade, talvez, com a terminologia oriental, o mesmo dentro dessa visão esotérica no Ocidente, que é o corpo átmico, o corpo búdico, o corpo causal, o causal superior, tudo isso são níveis oníricos também. Nós temos esses corpos. O nosso sonho, ele transita facilmente, esses corpos ficam disponíveis. E quando nós, antes de adormecer, dizemos que nós queremos adormecer, nós queremos aprender, nós queremos ir para regiões mais elevadas, nós somos conduzidos para isso. Então, aquele ditado popular, nunca durme com preocupações, não leve as suas preocupações para o travesseiro, é muito sábio. Porque senão você vai para onde? Você vai para um astral inferior. Você vai para esse universo do confuso, do difícil, e você acorda pior ainda, você acorda mais pesado ainda. Perfeito. Vera, a Ju Vasilian, ela escreveu assim: hoje eu tive um sonho um pouco confuso, mas quando acordei, o que ele vem me dizer, quando perguntei o que ele vem me dizer, vi uma mensagem linda e profunda. Bem ao encontro do que você está falando, né? Provavelmente a Ju não levantou rapidamente, né? E conseguiu, né, ter esse diálogo com esse sonho. E ela teve um insight muito importante, que é perguntar para que esse sonho? A que veio ele? E você pode até, Ju, assim, personificar mesmo o mestre do sonho, o seu guardião, o seu eu maior. A que você me trouxe esse sonho? Para que esse sonho? O que esse sonho está vindo me dizer? E abra esse espaço de silêncio, que vem a mensagem profunda. Né? Vem soluções, vem insights. Então, você pode, sim, não precisa almejar, eu quero ter um sonho revelador, eu quero ter um sonho de precognição, um sonho de iluminação. Ok, é bom que você deseje isso, mas lembre que também o sonho no dia a dia, ele vai te trazendo insights, ele vai te clareando a sua mente, né? Os antigos terapeutas, os terapeutas de Alexandria,
eles tinham uma oração muito bonita que eles faziam antes de adormecer, né? Onde eles pediam, eles se reportavam a Deus, a essa força grandiosa como vivente, aquele que a tudo vivifica, aquele que é a vida pura, né? Então, eles tinham essa oração na qual eles pediam que o vivente aquiete o turbilhão das minhas sensações. A primeira coisa é essa, aquiete o turbilhão das minhas sensações. Que a minha mente se acalme, que eu tenha sonhos de cura, que eu tenha sonhos reveladores. E aí eles acordavam e se conectavam com o vivente, com essa força da criação, né? Deus, os anjos, os seres iluminados, e aí eles traziam, então, os ensinamentos através dos sonhos, daquilo que eles haviam tido de insight ao longo dos sonhos. Então, nós observamos que existe 2 momentos importantes. Antes de adormecer e o momento que você desperta. Esses 2 momentos, eles nos trazem referências importantes para que a gente possa criar um novo hábito de ter uma escuta para os nossos sonhos, de nós termos uma aprendizagem para tudo que ele pode nos oferecer, tudo aquilo que ele pode nos ensinar, para criar uma intimidade com essa linguagem, que é uma linguagem diferente. Ela não é uma linguagem racional, ela é uma linguagem muito mais sensorial e intuitiva. Né? E nós, quando unimos essas 2 coisas, nós trazemos à tona aspectos importantes da nossa própria existência. Tem vários aspectos também, às vezes as pessoas me perguntam, por exemplo, sobre o significado de determinados símbolos, de determinados sonhos. Eu sonhei com o mar, eu sonhei com flor, eu sonhei... Claro, existe sim uma relação que foi desenvolvida em função disso fazer parte do inconsciente coletivo. Então, o que ocorre? Se criou um léxico simbólico a respeito de determinadas imagens que vêm durante o sonho. Mas a principal interpretação é a do próprio sonhador. Porque vem da experiência, né, Vera? Isso. Nós não podemos separar, Márcia, o sonho do sonhador. Então, no primeiro momento, o mais importante é você realmente... O que isso significa para mim? O que uma flor significa para mim? Ou o que o mar significa para mim? E você coloca o seu significado pessoal. Você se recorda de experiências que você já teve com o mar ou com a flor. E depois você até pode, sim, buscar ampliar isso em relação, por exemplo, aos contos de fada, em relação aos mitos, né? Em relação ao significado que se traz dentro do inconsciente coletivo. Então, existe um repertório grande que o Jung traz, o Assagioli, o próprio Freud, né? O Joseph Campbell, ele também nos fala de vários símbolos na mitologia. E a propósito de mitologia, o nosso sonho, ele retrata um mito, só que é um mito pessoal. E um outro aspecto importante, né? Quando nós temos os sonhos, se a gente poder registrar o sonho, ampliar o sonho, completar o sonho, trazendo soluções para o sonho, é muito importante. Essa é a técnica do ressonhar? Isso. Né? Onde você usa a imaginação para você ampliar o sonho e você, então, trazer soluções, mesmo que o sonho apareça vários percalços, desafios, é importante que todos eles possam ser solucionados.
E aí tem uma frase que eu gosto sempre de lembrar para as pessoas que começam a trabalhar com os seus sonhos. Você está no imaginário. Tudo é possível. Então, você vai ressonhar, ampliar o sonho, trazer soluções para o teu sonho, usando a sua imaginação ilimitada. Tudo é possível nesse universo do imaginário. Perfeito. O Gustavo falou assim: olha, vejo também uma parcela considerável da sociedade que nem ao menos dá valor a essa profundidade de consciência, o sono profundo e o sonho, né? Entendo que o distanciamento começa aí, né? Sim, é verdade, né? O que o Gustavo coloca. É como se as pessoas privilegiassem só a consciência de vigília, Sim. ignorando que a consciência do sonho, a consciência de sono profundo, são experiências importantíssimas. Ele citou o sono profundo. Ah, quando os primeiros estudos a respeito de sonho surgiram, se colocava, e a grande maioria dos sonhos de fato acontece, nós temos uma atividade elétrica cortical, né? Então, quando nós estamos aqui conversando, nós estamos em beta, se a gente começar a relaxar, a gente vai entrar em alfa, depois nós temos as ondas tetas, nós temos também as ondas delta, que são de sono profundo, temos também ondas gama, que é uma aceleração onde você pode, vamos dizer assim, simbolicamente, integrar a consciência de vigília com o nível mais profundo da consciência. Então, se acredita, e temos as ondas REM, que são a atividade elétrica cortical, que é o movimento rápido dos olhos, que 90% dos sonhos acontecem quando nós estamos nesse tipo de padrão elétrico cortical, nesse tipo de atividade elétrica do cérebro. Então, se acreditava que os sonhos só aconteciam nesse estágio, quando havia os movimentos rápidos dos olhos, as chamadas ondas REM, que são parecidas com a consciência de vigília. Entretanto, se descobriu que no sono profundo pode ocorrer eventualmente alguns sonhos extremamente reveladores, inclusive os sonhos de iniciação. Dentro da psicologia transpessoal, quando elas surgem, eles colocam que o sono profundo seria o equivalente a uma vivência de unidade, só que inconsciente. Porque a neurologia da época, né, em 68, quando a psicologia transpessoal é oficializada, se colocava que o sono profundo não tinha sono, não tinha sonhos. E hoje sabe-se que pode eventualmente ter, sim, sonhos especiais, sonhos realmente de despertar, de iluminação, ou até mesmo sonhos de cura física nesse padrão de sono profundo. Então, cada vez mais, o estudo a respeito dos sonhos, por exemplo, vem mostrar o quanto eles ajudam em termos de solução de problemas. Se nós somos privados, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nos laboratórios de sonho, se a pessoa está dormindo, então ela está nessa atividade REM e ela é despertada. Todas as vezes que ela entra em sonho, ela é despertada. Isso gera irritabilidade, angústia, ansiedade, muitas vezes depressão. Então, se comprovou que os sonhos, eles são fisiologicamente necessários para as nossas emoções de bem-estar e de equilíbrio. Quando a gente vai fazer um programa de bem-estar, uma das primeiras coisas é uma boa noite de sono. E quando nós, os outros experimentos que foram feitos, interrompendo quando a pessoa entrava em sono profundo, as pessoas ficam com déficit de memória, as pessoas ficam com o equilíbrio comprometido, ficam com a percepção comprometida, então eles são fisiologicamente necessários. Então nós somos agraciados toda noite com um período excepcional de cura, de reorganização. Isso que nos parece confuso,
na medida que a gente vai criando uma intimidade, nós vamos despertando para essa linguagem. E é importante desenhar o sonho, escrever sobre o sonho, você fazer escultura com o seu sonho. Então, isso é muito importante. Escrever qual que é o seu sonho mais colorido, qual é o seu sonho mais triste, qual é o seu sonho mais alegre. E começar, quem quer criar esse hábito, começar a trazer, inclusive, sonhos antigos. Porque o sonho, ele é atemporal. Um mesmo sonho, ele tem um significado em diferentes épocas da vida. O Jung, naquele livro belíssimo que é Sonhos, Memórias e Reflexões, ele conta de um sonho que ele teve aos 5 anos de idade, onde ele entrava em cavernas e ele via um falos no altar. Ele tem detalhes do sonho, mas o essencial é isso. E ele conta que esse sonho o acompanhou a vida inteira. E em cada estágio da sua vida, esse sonho tinha um significado. Porque os sonhos, eles habitam esse eterno agora. Então, mesmo que seja um sonho antigo, ele significa isto, e aquele outro, e aquele outro. A gente nunca coloca o sonho, ou ele significa isso, ou aquilo. Não. É e isto, e aquele outro. Então, para quem quer resgatar esse hábito, essa comunhão com o sonho, comece a se lembrar dos sonhos antigos e comece a escrever. Comece quando acordar, por atenção na sensação, né? No nosso famoso REIS. Sensação, emoção, razão. E aí, quando você pôs atenção nas suas sensações, nas suas emoções, nos pensamentos, convoca a intuição. Aqui veio isso. O que isso está querendo me dizer? Para que este sonho? E a gente pode começar a se beneficiar desse processo que a gente tem com gratuidade todas as noites. Perfeito. Vera, a Leila Rocha está aqui com a gente, né? Alegria Ai, estar com vocês. Hã? Alegria, um abraço para a Leila. A Leila E é uma ela está querida. falando, uma querida, né? E ela está falando quantas descobertas da química foram desvendadas através do sonho, né? A Leila Sim, esteve sim. conosco na terça-feira essa Uhum. semana. É uma Sim, querida, sim. é uma Sim. mestra para mim também, viu? Ela é uma pessoa muito querida, que a gente teve a oportunidade de estar junto quando ela fez a formação em transpessoal e os trabalhos também maravilhosos que ela faz, né? Isso. Com certeza. Eu E sou ela lembrou suspeita. bem isso, né? Realmente, por exemplo, Kekulé, ele foi um dos químicos que conseguiu resgatar a estrutura hexagonal da molécula do benzeno. Então, ele sonha com uma cobra que estava mordendo o próprio rabo e ele tem um insight do que seria esse sonho, né? Nós temos também um outro que eu me lembrei, o Dmitri, que ele também conta a respeito da tabela periódica que até hoje é utilizada. Ele descobriu, um russo que descobriu através dos sonhos essa tabela periódica, né? Nós temos a questão do sonho de Sócrates, que ele sonha ele estava meio desanimado, ele falava em praça pública, ele não se sentia compreendido, e Sócrates ele era um filósofo nato, ele era uma pessoa muito simples, ele não sabia ler nem escrever, ele era absolutamente inspirado, e ele estava desanimado, né, meio assim, e aí ele tem um sonho onde um grande cisne sai do peito dele, pousa nos joelhos dele, e no dia seguinte, e paralelamente, nós temos Platão, né, que era um jovem de uma família muito nobre, letrado, e que dizem para ele, para que ele fosse à praça pública, no Ágora, onde era feito esses grandes encontros, para que ele fosse ouvir esse tal de Sócrates, que estava tão conhecido, né?
E quando Sócrates o vê, o Platão era muito alto, grande, né? E o cisne, ele é um símbolo de Apolo, do deus da beleza, né? E quando ele vê, então, Platão vindo em direção a ele tá aí o cisne, né? E realmente foi graças a Platão que toda a obra de Sócrates foi escrita e pôde se perpetuar até os dias de hoje. Então, você encontra inúmeros e inúmeros sonhos reveladores que nos trazem alento, que nos ajudam a despertar para esse universo muito mais amplo, muito além de nós, esse sentimento de pertencimento a algo muito maior. Uma coisa de que nos traz a certeza que nós não estamos sós, né? Sós. Que nós estamos continuamente amparados. Então, os sonhos, eles podem vir trazer revelações importantes, né? Muitas vezes a gente se lembra, por exemplo, principalmente quando a gente vai ler alguma coisa de sonhos, então fala, o Salvador Dalí, ele primeiro, ele sonhava e depois ele pintava, o Mozart, ele via as partituras e depois ele sonhava com a partitura pronta, e aí a gente fala, nossa, mas eu não sou nenhum Mozart, nenhum Salvador Dalí, ou nenhum Platão, ou nenhum Sócrates, mas existe essas pequenas revelações no dia a dia que são importantes, né? Porque tem uma coisa que eu acho que o nosso planeta é muito abençoado por inúmeros e inúmeros seres que de quando em quando vêm a esse planeta e que fazem um grande divisor de águas, né? Um Cristo que dividiu a história antes dele e depois dele, sem dúvida. Porém, cada um de nós, né? É você, é Leila, eu, é todos que estão aqui nos ouvindo, cada um, na sua singularidade, tem algo especial a contribuir que só ele pode fazer, nenhuma outra pessoa. Nenhuma outra pessoa. Então, os sonhos vão vir ajudá-lo a fazer aquilo que ele precisa fazer e que vai trazer essa parcela de contribuição para o nosso planeta, para a nossa humanidade. Olha, Thalita, que lindo que a Thalita escreveu. Nessa quarentena, eu estou buscando tanto autoconhecimento que tenho despertado frequentemente com vários insights. Eu tenho anotado e eu tenho certeza que encontrei meu propósito. Vai muito ao encontro do que você acabou de falar, Vera. Né? Cada peça desse quebra-cabeça é extremamente importante, é extremamente rica para compor esse todo, né? Porque é como se nós estivéssemos ignorando, nós estivéssemos deixando de lado parte da nossa realidade, parte daquilo que realmente somos. É como se nós disséssemos assim, já que eu não me lembro, ou já que eu não sei o que eu sou, então eu vou banir e ignorar, quando é justamente o contrário, né? Peraí, eu preciso acordar para saber o que é que está acontecendo, o que é que tem para me trazer esse período tão importante, que, obviamente, na medicina já nos mostra, né, a necessidade de uma boa noite de sonho para o nosso equilíbrio físico, emocional. Então, peraí, o que mais é possível uma noite de sonho me trazer? O que mais o sonho pode me revelar? O que mais ele pode me ajudar a despertar? Porque essa consciência de vigília, segundo a visão, por exemplo, de Gurdjieff, é uma consciência adormecida. Na verdade, nós estamos adormecidos nessa consciência de vigília. Mas quando nós vamos integrando esses outros níveis de consciência, nós vamos, então, despertando. Então, o despertar, que é falado muitas vezes na Bíblia, não é só o despertar, peraí, eu estou dormindo, vou acordar e agora ótimo, eu estou na consciência de vigília. Não, esse despertar é despertar esses corpos mais sutis, que são operantes durante o estado de sono profundo, de sonho, né? Alguns sonhos, eles são processos de elaboração do nosso dia a dia, sim. Se fosse só isso, já seria ótimo. Mas outros sonhos, né, já seria ótimo, porque está nos ajudando a resolver
algo que nos deixou angustiado, nos deixou despreparado durante o dia, e durante o sonho ele vai lá trazer aquilo de novo para nos ajudar. Mas vai muito além disso, né? Ele também pode nos auxiliar, pode nos ensinar, pode nos favorecer realmente para esse manancial inimaginável de que nós, seres humanos, temos como um potencial. Mas tal como um potencial, precisamos regar, precisamos cultivar, né? E é muito bom quando a Thalita fala, olha, durante essa quarentena eu busquei muito autoconhecimento, porque eu acho que é esse o convite dessa pausa, né? Esse é o grande convite, despertar, né? Acho que se coloca muito, todos nós estávamos envolvidos muito num automatismo e muito poucas pessoas atentas para uma mensagem, tanto para si quanto para o outro, para essa tomada de consciência, de que nós não somos só essa normose do dia a dia, esse fazer, 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 né? Então, essa pausa da quarentena, de alguma forma, vem dizer, preste atenção nos seus sonhos, né? O que é que eles te trazem? O que eles te convidam? O que mais é possível você saber sobre a sua verdadeira natureza? Sobre quem realmente você é? Sobre o seu propósito, como a Thalita colocou. Perfeito. Eu acho que isso também vai ao encontro de uma pergunta que a Denise fez aqui, né? Como desvendar a simbologia dos sonhos, né? Acho que você falou muito disso agora, né? De primeiro É, trazer essa atenção. isso, e talvez assim, Denise, né, uma sugestão. Vem um símbolo no sonho, primeira coisa, desenha esse símbolo. Escreve para você o que é que esse símbolo significa. Mais ainda, se recorde se algum estágio da sua vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, esse símbolo apareceu. Se esse símbolo faz parte, por exemplo, do inconsciente familiar. Depois que você esgotou os seus significados pessoais, né? E aí, mais ainda, você pode usar esse símbolo e criar uma história dele, uma fábula. A fábula é sempre uma pequena história com começo, meio e fim, e que sempre tem uma moral, sempre tem um ensinamento. E aí você lê qual é o ensinamento dessa pequena história que você criou. Depois que você fez tudo isso, aí você vai no dicionário de sonhos, por exemplo, né? Você vai procurar a simbologia disso nos mitos, você vai procurar a simbologia disso nos contos de fadas. Então, aí você vai ampliar. Mas, em primeiro lugar, Denise, sempre, 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 a gente nunca separa o sonho do sonhador. O símbolo que o sonhador trouxe daquilo dele próprio. E aí sim, depois que trouxermos esses aspectos mais subjetivos, aí sim vamos para ampliar o significado. Aí vamos buscar no universo externo, no coletivo, a simbologia disso. E o sonho, ele tem também vários níveis. Ele tem um significado, por exemplo, pessoal, intrínseco. Ele tem também, o mesmo sonho pode ter um significado familiar, é algo de uma mensagem familiar. Esse sonho também pode ter um significado coletivo, né? Por exemplo, eu me recordo, eu tive na época um cliente meu, ele costumava muito pintar quadros. E uma semana antes, ele inclusive é espírita, ele coordena um centro espírita grande em Araraquara, e ele conta, ele pintou um quadro de torres sendo explodidas. Não tinha a mínima ideia por quê. 10 dias depois, as torres gêmeas são atingidas. Então, muitas catástrofes coletivas, muitas vezes elas aparecem em sonhos para diferentes pessoas, né? Então, o sonho ele tem uma dimensão pessoal, uma dimensão familiar,
mas ele tem também uma dimensão coletiva. Então, aquilo que eu coloquei para vocês, um sonho nunca é ou isto ou aquilo. A gente sempre coloca um sonho é isso, é aquilo, é aquele outro. Então, o sonho ele vai se desvelando, assim. Cada vez mais ele vai revelando um universo incrível. E aqueles sonhos que desejamos, se nós pudermos levar para antes do adormecer, o nosso sonho sonhado vai contribuir para que esses sonhos criem caminhos, né? Criem possibilidades de se tornar real. Como, por exemplo, o que você contou. Você ia dormir, lá, olha, tem no caixa uma diferença muito grande. Você dormia com aquilo. E o que o seu sonho fazia? Ele trabalhava com informações que na sua consciência de vigília não estavam presentes, e ele, quando você despertava, trazia a solução. Você ia para o banco e você ia direto no ponto onde essa lacuna havia deixado essa diferença no caixa. Uhum. Quanta riqueza nós trazemos em nós, né, Vera? Quanta riqueza a gente traz dentro da gente e que muitas vezes são coisas simples, mas são coisas simples que nós precisamos ter atenção, precisamos ter carinho, né? Precisamos ter foco naquilo que nós queremos, né? E desenvolver. Você trouxe essa riqueza muito, você trouxe várias formas da gente lembrar, da gente reviver, da gente ressonhar, né? Para poder ampliar essa consciência de quem nós somos, né? Fantástico. Então, acho que todos nós, né? Cada ser humano que nasce nesse planeta, ele faz a diferença, né? E mais ainda, cada um tem um propósito que lhe é inerente, que lhe é único, que é especial. E também nascemos, sim, todos nós. Não existe no planeta quem está aqui encarnado que não tenha inúmeros desafios. E, obviamente, que os desafios, eles vão tocar a cada um naquilo que, vamos dizer, lhe é mais vulnerável, naquilo que você precisa transformar, naquilo que você precisa aprimorar. Então, se nós trouxermos a visão de Buda, a vida é um sofrimento, nesse sentido, sim, a vida também é pautada por sofrimento. Entretanto, nós também recebemos muitos recursos para podermos lidar com esses sofrimentos, para podermos lidar com esses desafios. E uma coisa que me encanta muito nos sonhos é justamente esse sentimento de pertencimento, né? À medida que você começa a colocar atenção nos sonhos, é visceral, você sente no teu corpo, nas tuas emoções, o como você desperta diferente, o como você traz insights, o como realmente você não está só, o como realmente vamos dizer assim, grupos de anjos que ajudam a todos os seres humanos. Mais ainda, o sonho não ajuda só a nós, né? Os xamãs, por exemplo, cada tradição, né, se a gente for pensar nos indígenas, nos xamãs, nos siberianos, todos eles sempre trabalharam na tradição cristã. Os sonhos são sempre muito presentes, né? E uma coisa muito bonita que os xamãs colocam, que durante a noite eles se desdobram para ir levar cura para outras pessoas e que na comunidade eles também levavam, né, outras pessoas adultas para que pudessem ajudar com o seu campo de energia a curar determinadas pessoas ou determinadas situações que aconteciam na comunidade. Então, os sonhos, eles, dependendo o momento que você está vivendo, dependendo da necessidade de uma pessoa querida, você pedir que durante o sonho ela possa ser ajudada, você fazer a intenção de ir ajudar essa pessoa, isso realmente acontece, né? Existe uma comunidade muito bonita que foi descoberta, que é a comunidade dos Senóis, onde eles têm uma psicologia dos sonhos profunda,
onde eles trabalham com as crianças para as crianças aprenderem a vencer os seus medos. Então, de manhã, em torno do pajés, as crianças se reúnem, contam os seus sonhos e eles são então estimulados a enfrentar os perigos durante os sonhos, porque isso os prepara para enfrentar os perigos na selva durante o dia, né? Os adolescentes são reunidos para sonhos de iniciação e os adultos para sonhos de cura. E essa comunidade, na época em que ela foi descoberta, na Malásia, era uma comunidade que há mais de 200 anos não tinha nenhuma morte por crime, por assassinato. E uma das coisas que eles colocavam é que os sonhos, eles ajudavam a pacificar as pessoas dessa comunidade. Porque tudo aquilo que vem no sonho como inimigo era trabalhado. Então, a visão deles é que tudo aquilo que a gente vive durante o dia, a gente recolhe, leva para o mundo dos sonhos, e quando a gente pode nos harmonizar com o mundo dos sonhos, nós também vamos nos harmonizar com as pessoas durante a consciência de vigília. Então, eu acredito muito, Márcia, que o sonho ainda é algo pouco explorado na nossa sociedade, pouco aproveitado. Na educação com as crianças, ele pode estar dentro, quem é educador, levar para as crianças escreverem uma redação sobre seus sonhos, desenharem os seus sonhos, dramatizarem os seus sonhos. Então, desde o educador, ou na vida cotidiana, o terapeuta, cada indivíduo pode utilizar muito, muito, muito todos esses benefícios que o sonho pode trazer para todos nós, né? Uhum. Vera, muitas pessoas escreveram muitas coisas maravilhosas, compartilharam muitas coisas. Eu quero realmente agradecer do fundo do coração. Não é possível, dentro desse tempo, a gente ler todas as mensagens, mas foram todas muito ricas. Eu realmente creio, né, que você trouxe tanta riqueza, tantas ferramentas para que a gente possa, né, quem ainda não entrou nesse processo de começar a valorizar muito os seus sonhos, o seu adormecer e o seu despertar, eu acho que depois dessa live vão trazer novos hábitos. Eu acho que hoje, de verdade, você está trazendo para muitos de nós a possibilidade de despertar para o hábito de acreditar nos nossos sonhos. Muito obrigada por isso, muito obrigada. Minha querida, nós estamos caminhando, nós temos 3 minutos para que nossa live Ok. caia. Então, vou Tá. deixar você Então, à eu vontade para se agradeço despedir. muito, muito essa oportunidade de poder falar de algo que eu amo, algo que eu vivencio, algo que eu já tive experiências assim, muito profundas, inclusive de cura física durante o sonho, e dizer, acredite nos seus sonhos. Eles vêm para lhe ajudar, em todos os sentidos, né? Física, emocional e espiritualmente. Então, que todos possam, sim, começar a pôr atenção nos sonhos e cada um da sua maneira aprender a cultivar esses hábitos. Gratidão, gratidão de poder estar junto com você, Márcia, de alguma forma também com o Fabrício, com o Gustavo, com essas pessoas tão queridas que estão aqui compartilhando conosco desse momento e que todos possam realmente ter sonhos de cura, sonhos reveladores. Que Gratidão. delícia. Olha, Vera, eu tenho repetido muito ao longo dessa quarentena o quanto eu tenho sido agraciada, abençoada, né? Com tantos presentes. São muitos presentes e eu sou muito grata a Deus. Um dos presentes é poder estar aqui todas as manhãs, junto com quem está do outro lado da tela, recebendo pessoas tão maravilhosas, tão disponíveis, que estão compartilhando aquilo que trazem de melhor no seu coração. Hoje nós tivemos aqui várias pessoas, vários profissionais que participaram de lives junto com a gente. A Vanessinha, que foi foi a primeira live, foi a da Vanessinha, trazendo uma aula de yoga para a gente. Que coisa Né? boa. Tivemos a Leila, tivemos o Renato. Normalmente a Arlete está por aqui com a gente também. O Padre Valdemar, são tantos profissionais maravilhosos.
E eu sou muito Uhum. grata a cada um. Amanhã tem mais. Amanhã é o nosso encerramento desse modelo de live. Amanhã nós teremos uma celebração especial que eu vou compartilhar com vocês ao longo do dia. Vera, você está mais do que Uhum. convidada. Vem participar conosco, vai Coisa ser muito boa, especial. gratidão. Gratidão. Beijo no coração de cada um.